Olá, turma! Para a atividade dessa semana, eu deixei para vocês o conteúdo de revisão entre o espaço urbano e o espaço rural e orientações para uma atividade que a gente já vai deixar para o quarto bimestre. Nós iniciamos aí recapitulando sobre a zona urbana e a zona rural. Então, a zona urbana é onde nós temos a maior concentração de áreas construídas e a zona rural é onde nós temos a maior concentração de espaço verde, né? Nós vamos observar que são dois tipos de espaços geográficos diferentes que empregam atividades econômicas diferentes e passam por um processo de desenvolvimento também diferentes. A zona rural, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para desenvolvimento de atividades agrícola, pecuária, extrativismo, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural, entre outros. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Então, a zona rural é aquela que vai empregar trabalhos e atividades mais relacionadas à terra e que é mais rodeadas de áreas verdes. Um exemplo da imagem que nós podemos ver. Principais serviços, como marcado no slide anterior, agricultura, pecuária e extrativismo. Agricultura, a plantação, pecuária, a criação de animais para o consumo e extrativismo é quando a gente extrai as coisas diretamente da natureza. Então, essa primeira imagem, a gente tem aí a agricultura. Na segunda, nós temos o extrativismo. Nesse caso, ele está extraindo das seringueiras, né? Está extraindo o leite das seringueiras, da qual vai fazer borracha. E a imagem de baixo, a pecuária, a criação aí dos animais para o consumo. Já as zonas urbanas são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização fomentado aí, sobretudo, pela industrialização. Então, as zonas urbanas, elas crescem principalmente dentro do processo industrial. As indústrias abrangem esse crescimento, né? Fomentam esse crescimento. Além disso, a densidade demográfica das áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo, como ruas, avenidas asfaltadas, vários tipos de habitações, indústrias, vários hospitais espalhados pela cidade, escolas, comércio, abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, transportes, entre outros. Então, a gente percebe que tem um processo de desenvolvimento bem diferente entre a zona urbana e a zona rural. Aqui uma imagem característica da zona urbana, como a gente disse, muita área construída. Principais tipos de serviços vão ser as indústrias, o comércio e a prestação de serviço. Na primeira imagem nós temos aí a representação das indústrias, ao lado profissionais representando a prestação de serviços, né? Então nós temos aí médicos, enfermeiros, professores, advogados, engenheiros, arquitetos, entre outras pessoas que oferecem os seus serviços à comunidade. E aí embaixo nós temos o comércio, que também é bem crescente na área urbana. É preciso lembrar que existe a relação de interdependência entre a zona urbana e a zona rural. Um fator importante a ser ressaltado é que existe essa dependência, ou seja, zonas urbanas adquirem produtos da zona rural e, por sua vez, a zona rural adquire produtos vindos da zona urbana. Aqui uma representação, né, da zona rural trocando produtos com a zona urbana. Da zona rural vem para a zona urbana, do campo vem para a cidade, os alimentos, né? Os alimentos que são produzidos lá. Então, de lá vem a carne, que foi aí que foi retirada da pecuária, carne de vaca, carne de boi, carne de frango, carne de porco, todas essas alimentos que são trazidos para a área urbana e que aqui nós não teríamos espaço para criar esses animais para o consumo. Também vem os legumes, as verduras e as frutas, entre outros produtos. Então, produtos da pecuária, do extrativismo, da agricultura. Da área urbana para a área rural, vai os produtos industrializados. Então, aqueles produtos que precisaram passar por um processo de industrialização, que receberam muitas vezes benefícios e ações tecnológicas a serem desenvolvidos, e aí eles vão para a área rural,
na qual não tem tanta indústria para que fosse produzido. Então, para eles vão produtos prontos, como eletrodomésticos, roupas, né? Alguns tipos de roupas, de calçado, brinquedos, entre outros. O êxito rural. A gente precisa lembrar que o fenômeno do êxito rural é quando as pessoas que vêm das áreas rurais vão para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida, ofertas de trabalho, habitação, sistema de saúde, escolas, entre outros. Na maior parte, esse fenômeno social gera muitos problemas nas áreas urbanas, como aumento da população, crescimento desordenado das cidades, que acaba gerando um processo de favelização, que são as moradias irregulares, mais violência, mais desemprego, entre outros fatores problemáticos da área urbana. Então, aqui nós temos aí uma representação, né, do êxito rural, que é quando as pessoas, por falta de oportunidade de trabalho, de qualidade de vida, em busca de uma qualidade de vida melhor, elas deixam a área rural e vão para a área urbana. Só que a área urbana acaba recebendo pessoas demais e isso gera muitos problemas, né? Acaba deixando aí a cidade aí com um processo de superlotação, o que agrava alguns problemas já existentes na área urbana, como desemprego, poluição, falta de transporte adequado, muito trânsito, muitas filas, né? Falta de habitação adequada. Aí eu coloquei uma tabelinha para ajudar depois vocês quando forem fazer atividade, para ajudar a lembrar também, né? Então, diferença entre a zona rural e a zona urbana. Nós temos as principais atividades, os tipos de paisagem, os tipos de habitação, as formas, né, as características de povoamento e quais setores da economia ele ocupa, tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. Atentem-se à tabela, ao slide, se acharem interessante, pausem, observem, anotem para depois continuar e assim realizar sua atividade. E vamos à nossa atividade. O que vocês vão realizar é um mapa mental. Ele deve ser enviado pelo e-mail que eu vou deixar no link da atividade, tá bom? Mandem direto no meu e-mail. Ele já vai contar como nota para o quarto bimestre. E o mapa mental vocês já fizeram. A gente lembra que é aquela atividade na qual vocês vão centralizar o título e a partir dele colocar informações importantes. Aqui nós temos um exemplo. Então, um desenho representando o espaço urbano e o espaço rural, o título centralizado, e a partir dele nós temos aí características do espaço urbano de um lado, características do espaço rural do outro e características entre os dois aí centralizados acima e abaixo. Vocês podem seguir esse exemplo, podem fazer diferente também, deixem a criatividade rolar. Quanto mais criatividade, mais autoral for a atividade de vocês, mais nota eu irei atribuir. Lembrem-se de fazer ele em folha sulfite, de colocar desenhos para ilustrar, não precisa ser só um centralizado, pode ser também pequenos desenhos espalhados pela folha representando as informações descritas. Colocar informações características da zona rural e da zona urbana, colorir a sua atividade, caprichar, dar bastante ênfase aos títulos, subtítulos, e ser bem organizado, tá bom? Eu desejo a vocês um bom trabalho, nós nos vemos de novo na semana que vem.